Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo, nós vamos mostrar três provas curtas e elegantes de alguns resultados em combinatória para poder dar para vocês uma pequena amostra do que nós vamos ver nesse curso de combinatória. Então, sejam todos muito bem-vindos e aproveitem. Um dos tópicos do curso é a teoria de Ramsey. Para falar da teoria de Ramsey, eu vou falar do problema da festa de Roberto. Esse daqui é Roberto, e Roberto vai dar uma festa. Ele te chamou para a festa dele, então esse daqui é você. Como Roberto é muito popular, a festa dele possui 6 pessoas. Você logo se pergunta, será que 3 dessas pessoas se conhecem ou 3 dessas pessoas são completamente desconhecidos? Para resolver esse problema, eu vou representar cada pessoa por um vértice. E eu vou ligar 2 vértices por uma aresta azul, se essas pessoas se conhecem, e eu vou ligar 2 vértices por uma aresta vermelha, se essas pessoas não se conhecem. Como há 6 pessoas na festa, e você é uma delas, você é incidente a exatamente 5 arestas. Pausa o vídeo um pouco enquanto você pensa sobre isso. Dessas 5 arestas, pelo menos 3 são azuis, ou pelo menos 3 são vermelhas. Vamos supor que pelo menos 3 dessas arestas são azuis. Isso quer dizer que você conhece 3 pessoas. Digamos que você conheça o Roberto, Pedro e o Luiz. Agora vamos só focar no Roberto, Pedro e o Luiz. Se 2 deles se conhecem, o que acontece? Vamos supor que pelo menos 2 deles se conhecem, digamos o Roberto e o Pedro. Se o Roberto e o Pedro se conhecem, então você, o Roberto e o Pedro formam uma das estruturas que você estava buscando. Ou seja, tem 3 pessoas nessa festa que se conhecem. Por outro lado, suponha que nenhuma dessas 3 pessoas se conhece. Nesse caso, tem outra estrutura que você estava buscando. Você conclui que 3 pessoas não se conhecem. O que a gente conclui disso tudo é que em toda festa com pelo menos 6 pessoas, há 3 pessoas que se conhecem ou 3 pessoas que não se conhecem. A teoria de Ramsey trabalha com problemas desse tipo. Essa estrutura que eu apresentei para vocês, quando eu ignoro as pessoas, é chamada de grafo. Ela é composta de vértices e arestas, que já apresentei para vocês. Quando o grafo possui todas as arestas possíveis, a gente vai chamar de grafo completo. É o caso desse conjunto com 3 arestas vermelhas. O teorema de Ramsey generaliza o problema da festa de Roberto da seguinte forma. Pegue o seu inteiro favorito, K. Existe um menor inteiro N0, tal que toda coloração usando 2 cores das arestas do grafo completo com pelo menos N0 vértices possui um subgrafo completo monocromático com K vértices. A gente vai provar esse teorema e vários outros. Espero ver você lá no curso. Um dos tópicos que veremos no nosso curso é o método probabilístico. Vamos ver agora uma aplicação. Para isso, a gente vai precisar da seguinte definição. Um conjunto é dito ser sem somas se não tem solução para a equação x mais y igual a z com os 3 elementos no conjunto. A gente vai provar um teorema do Erdős, que diz que se você tem um conjunto A de naturais, então ele admite um subconjunto com pelo menos um terço dos elementos que é sem somas. Para provar isso, a gente vai usar um lema sobre números reais que você pode parar e pensar e se convencer de que ele é verdade. Ele diz que se você tem 3 números reais, x, y, z, com parte fracionária no intervalo 1/3, 2/3, semiaberto desse jeito, então x mais y é diferente de z. Com esse lema, a gente consegue provar o teorema do seguinte modo. Para cada real entre 0 e 1, a gente pode definir o conjunto AT, que é o conjunto dos azinhos no conjunto lá do teorema, no azão, tal que a parte fracionária de t vezes azinho está no intervalo 1/3, 2/3. E aí a gente consegue mostrar que esse conjunto é sem somas. Por quê? Porque se x, y e z fossem 3 elementos de AT que satisfazem x mais y igual a z, então multiplicando por t a gente consegue essa outra equação aqui, e esses 3 números, tx, ty, tz, têm parte fracionária entre 1/3 e 2/3, e portanto, pelo lema, os 2 primeiros não podem somar o terceiro. Daí a gente conclui que para todo t real entre 0 e 1, o conjunto AT é sem somas, e portanto a gente reduziu o nosso problema a mostrar que existe um número real entre 0 e 1, tal que esse AT tem tamanho pelo menos 1/3 do conjunto original. Talvez seja difícil escolher t explicitamente, mas se escolhermos t aleatoriamente, o tamanho esperado de AT é o tamanho de A sobre 3. Vamos entender o porquê e o que isso prova.
Podemos visualizar o que fizemos até agora do seguinte modo. Se a gente desenhar um círculo para corresponder às partes fracionárias dos números reais e escolher um conjunto de exemplo, vamos desenhar um ponto colorido correspondente a cada elemento do conjunto. Esses pontos eles vão andar de modo que no tempo t, o ponto correspondente ao elemento A estará na posição parte fracionária de TA. A gente vai estar interessado no conjunto AT que vimos anteriormente. E o conjunto AT consiste dos elementos Azinho, tal que a parte fracionária de TA está entre 1/3 e 2/3, ou seja, está naquela região laranja lá. Bom, do jeito que fizemos o gráfico, a gente pode ver que o ponto correspondente ao número 5 dá 5 voltas, quando o tempo varia de 0 a 1. Então, isso explica a figura. Cada ponto, você pode se convencer de que ele vai passar 1/3 do tempo, entre 0 e 1, dentro da região laranja e 2/3 fora. E, portanto, o tamanho médio do conjunto AT, em média, o AT terá tamanho, número de pontos dividido por 3, porque cada um dos pontos vai passar 1/3 do tempo lá dentro e 2/3 fora. Veja o que a gente concluiu. O tamanho médio do conjunto AT é 1/3. Pô, mas não tem como o conjunto ter tamanho médio 1/3 se em todo momento ele tiver tamanho menor do que 1/3. Em outras palavras, como o tamanho médio de AT é o tamanho de A sobre 3, então existe um tempo, T estrela, em que o AT estrela tinha tamanho maior ou igual que A sobre 3, como queríamos mostrar anteriormente. Eu vou mostrar para vocês um resultado clássico, que é o Teorema de Mantel, de 1907. Esse teorema diz o seguinte: se G é um grafo com n vértices que não tem triângulos, então a quantidade de arestas desse grafo é limitada superiormente por n² sobre 4. Então já vamos direto para a prova desse resultado. Eu vou escolher um conjunto de vértices que é um conjunto independente máximo, e vou chamar de A. O que é um conjunto independente? É um conjunto de vértices do grafo, tal que não existe nenhuma aresta totalmente contida nesse conjunto. E o restante dos vértices do grafo eu vou chamar de B. Então, B é a quantidade de vértices do grafo menos A. Uma propriedade importante que a gente tem pela escolha de A é a seguinte: eu sei que, como não tem aresta totalmente dentro de A, toda aresta tem ou um extremo em A e um extremo em B, ou os dois extremos em B. Então, essas são as possibilidades para arestas nesse grafo. Um conceito importante aqui é o de grau de um vértice V, que a gente denota por D de V e índice G. Então, o grau de um vértice V é simplesmente a quantidade de arestas que encostam nele, a quantidade de vizinhos que esse vértice tem. Nesse caso, o vértice V tem 5 vizinhos. E aí eu começo já a estimar a quantidade de arestas do meu grafo. Como toda aresta tem um extremo em B, então eu posso simplesmente somar para todo vértice de B o grau desse cara. E aí, isso me dá um limitante superior para a quantidade de arestas, se eu somar para todo o vértice de B. E uma observação importante é que se eu olhar para os vizinhos de um vértice V, eu não posso ter arestas entre eles. Porque se eu tiver uma aresta, então eu formo um triângulo. E o nosso grafo não tem triângulos. Então, a gente conclui esse fato, que se eu olhar o conjunto de todos os vizinhos de um vértice V, eu não vejo nenhuma aresta ali. Poxa, mas A é um conjunto independente máximo. Dessa forma, para qualquer vértice V, eu sei que o grau é limitado pelo tamanho de A, que é o maior conjunto independente do meu grafo. Plugando isso na nossa desigualdade, como eu estou somando em B, eu chego que isso é no máximo cardinalidade de A vezes cardinalidade de B. E dessa forma, utilizando essa desigualdade, que a média geométrica é menor ou igual do que a média aritmética, eu concluo que a quantidade de arestas é limitada superiormente por cardinalidade de A mais cardinalidade de B sobre 2, isso ao quadrado. Mas A mais B eu sei que é N, então a gente conclui justamente o resultado que queríamos provar, que a quantidade de arestas é no máximo n² sobre 4. Então, para quem gostou desse resultado, tem algumas perguntas que a gente pode fazer que são naturais. Poxa, se eu não quiser proibir triângulos, K3 é a notação que nós usamos para representar o triângulo, mas eu quiser proibir grafos, que nós chamamos grafos completos, com mais vértices, com 4 ou 5 vértices. São grafos onde eu tenho todas as arestas possíveis. Então, o teorema de Turan generaliza o teorema de Mantel para cuidar de grafos completos de qualquer tamanho. Então, se você fica curioso para saber como é a prova desse resultado, nós vamos mostrar tudo isso no curso e muito mais.